Te convido a abrir o livro de Jó, capítulo de número 11. Livro de Jó, capítulo de número 11. Antes de você abrir a Bíblia, de pensar em Jó, quando falamos o nome de Jó, já veio alguma coisa no seu pensamento, não veio? Uma delas é que Jó é o símbolo exemplo de paciência, não é? Exemplo de, mas o quê? Perseverança, fé, sofrimento, não é? Então, quando a gente lê o livro de Jó, uma coisa sobe na minha cabeça, uma cena do livro de Jó. Antes de você ler, a primeira cena que vem na sua cabeça, quando fala assim, livro de Jó. Eu queria que você um dia lesse o livro de Jó inteiro. Você lesse os 5 primeiros versículos, você podia fazer isso essa semana. Você lesse os primeiros 5 versículos do primeiro capítulo, quando chegado no verso 6, você pulasse. Depois você fosse lá para o capítulo 3 e continuasse a leitura. Você não sabe que houve aquela conversa lá em cima. Você lembra da conversa? Quem é que sabe da conversa que eu estou falando? Quem é que não sabe? Quem é que não sabe dessa conversa? Que os filhos do homem ajuntam para celebrar a Deus, e vem o viajante, sabe aquele viajante intrometido? Ele chegou e falou assim, Deus, os teus filhos estão aí, o famoso Satanás. E ele disse, olha, você viu os teus filhos todos felizes? E Deus fala sobre Jó. Então você que não sabe da história, vai ler hoje o livro de Jó. Verso 6 fala de uma conversa que determina naqueles dias os maus dias de Jó. E você lê o resto do livro achando e tendo os pressupostos, porque já nós sabemos daquela conversa. Mas quando lermos os livros, ou o livro de Jó, e no texto que vamos ler hoje, você tem que tirar da sua cabeça que Jó e os seus amigos, aqueles que conversam com Jó, sabem daquela conversa. Eles não sabem e morreram sem saber. Deus, por sua infinita misericórdia, e para alegrar o nosso coração e para abrir a nossa mente, conta para nós os motivos do sofrimento de Jó. Não é verdade? Nós sabemos quais são os motivos do sofrimento de Jó. Porque Deus permitiu que o diabo tocasse nele, nos seus bens, na sua vida, no seu corpo, nos seus filhos, no seu gado, na sua riqueza, na sua integridade física. Em tudo Deus permitiu. E quando a gente vê o livro de Jó, os nossos debates teológicos, as nossas conversas da oração, do zap, aquele negócio, da nossa discussão é, por que é que Deus permitiu? Não é isso? Se Deus sabia, por que Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó? Mas a discussão de Jó, e o livro de Jó tem 11 discursos de Jó, 11 conversas, 11 lamentações, 11 queixas, 11 perguntas, 11 devaneios, às vezes, de Jó. Mas Jó não sabe dessa conversa que eu e você sabemos, porque lemos as Escrituras. Então, quando lermos o livro de Jó, nós temos que tirar esses pressupostos. E a conversa do livro de Jó, do capítulo 3 até o capítulo 42, por aí, até o final do livro, há questionamento, até o capítulo 41, a conversa não é porque, e as dúvidas não são as mesmas nossas. As dúvidas ali é, por que Jó está sofrendo? Qual é o motivo? Quais são as razões? Qual é a natureza do sofrimento de Jó? Então, todos os diálogos nesse livro estão relacionados às incertezas e às discussões sobre o motivo, a razão, a natureza, por que sobreveio a Jó todos aqueles males.
Porque eles não sabem dessa reunião anterior, no céu dos céus, onde nós não sabemos onde aconteceu direito. Então nós precisamos. Aqui, você já chegou num grupinho uma vez e alguém já está falando de um assunto? Aí você chega no meio, já entra e você parece que entendeu a conversa e já vai logo dando os seus palpites? Eu faço isso quase todos os dias. Foi isso que aconteceu no livro de Jó. Os amigos de Jó foram chegando junto a ele, a conversa acontecendo, a vida de Jó naquele desespero, as suas lamentações e as suas lamúrias, e eles não sabem o que está acontecendo. Ele já chega, tiram conclusões, dão conselho, falam assim, eu não sei do que vocês estão falando não, mas o melhor para você fazer é isso aí. Você já fez alguém? Já fez isso? Eu não sei o motivo da briga não, mas o melhor caminho é esse. Nós somos doutores em conselhos, não somos? Eu não sei por que você brigou com sua mãe não, mas o melhor caminho, eu não sei porque que sua mulher está brava com você não, mas deixa ela bater. Você melhor é assim, deixa ela brigar. A gente nem sabe já dar os conselhos. Mas a Bíblia, ela é viva e eficaz. Deus permitiu que todos os conselhos ficassem para que nós pudéssemos nos orientar pelos faça e pelos não faça que existem na Bíblia. Então vamos ler um pouquinho, sabendo disso, sabendo que eles não sabem, compreende? Sabendo que eles não sabem, vamos tirar os nossos pressupostos e ler capítulo 11, verso 13 ao verso 16. Capítulo 11, do verso 13 ao verso 18, perdão. Verso 13 diz assim: se dispuseres o coração, se dispuseres o teu coração, e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar dentro da tua casa injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Pois te esquecerás de todos os teus sofrimentos, e deles terá lembrança como de águas que passaram debaixo da ponte. A tua vida então será mais clara do que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como a manhã. Sentir-se-ás seguro, porque haverá esperança, olharás em derredor e dormirás tranquilo. Vamos repetir esse verso 18, sentir-se-ás seguro, e então, ou porque haverá? Porque então haverá esperança. Esperança que não abala, esperança que não nos deixa amedrontados, esperança que nos faz caminhar, a esperança que nos faz caminhar. Este é o motivo desta conversa neste capítulo 11. O motivo da conversa de Zofar, o amigo de Jó, que o procura, que vê o seu sofrimento. E todos especulam a razão do sofrimento de Jó. E o conceito que Zofar, o amigo de Jó, chegou é esse: não existe sofrimento sem causa. É impossível. Você está falando, e você se acha bom demais, você está muito seguro e muito confiante em você mesmo, nas suas atribuições, naquilo que você conhece, Jó. Mas não é possível que esteja acontecendo isso na sua vida, sem que haja um motivo, uma razão. Ninguém sofre se não tiver razão. É isso que Zofar está dizendo. Ninguém pode receber essa carga de pesos, de pesadelos, de angústia na sua vida, se não tiver uma razão. E os seus amigos anteriores e os posteriores, que foram 4, cada um deles conseguiu achar um motivo para o sofrimento de Jó. Todos eles deram razões convincentes. Quais eram as razões e os motivos que Jó sofreu? Ou que Jó, naqueles dias, estava sofrendo? E a razão que Zofar, este amigo bacana, do seu amigo legal, gente boa, em vez de consolá-lo, em vez de trazer um abraço, ele persiste e faz logo as acusações. Jó,
sabemos qual é o motivo do seu sofrimento. Só pode ser pecado. Você deve ter pecado demais. E eu vou repetir uma heresia aqui, para você nunca mais falar, certo? Deve ter julgado pedra. Vocês não falam isso não, tá, gente? Isso é uma heresia, isso é uma chincalha. Vocês não repetem isso não. Devo ter julgado pedra na cruz. Não fale isso nunca mais, tá bom? Quando você sofrer, os amigos de Jó diziam isso para ele: você deve estar sofrendo por causa disso, você deve ter cometido um pecado fenomenal, e esse pecado está escondido lá dentro da sua alma, que Deus te perdoou, mas agora Ele deve ter se lembrado. Você deve ter feito alguma coisa na sua infância, você deve ter feito alguma coisa errada, porque é impossível que você tenha estes sofrimentos se você não tiver pecado. Você deve ter feito alguma coisa e você não quer confessar. E Jó investiga o seu coração e olha e fala assim: impossível, eu não tenho pecado nenhum. Deus já me visitou com a sua justiça, eu já fui perdoado, Deus é bondoso, eu não posso ficar falando, porque no verso 4 diz assim: a minha doutrina é pura, eu sou limpo aos olhos de Deus, eu não tenho nada para ser acusado desse jeito, é impossível, não pode ser. E nessa conversa de Jó com o seu amigo, nós aprendemos algumas coisas no texto que nós lemos. As questões daquela época podem ser as questões do nosso coração. Por que vivemos sofrendo? Por que temos sofrimento? Por que ficamos desempregados enquanto aquele camarada, que é muito pior do que eu, está empregado? Porque eu nunca sei até hoje se aquela feinha do meu trabalho arrumou um camarada bonitaço. Porque eu, que sou muito bem formado com isso, com aquilo outro, não consigo ter. Porque eu, que ganho até um bom dinheiro, não consigo construir a casa que aquele pedreiro que trabalha, não sei, ou o carpinteiro, ou o ajudante, ou o gari, conseguiu construir, eu não consigo. Por que que eu, um camarada tão novo, tenho tanta dor no joelho? Por que que, né, Ademir, eu não consigo casar? Nenhuma moça me ama. Por que será? A gente tem esses motivos, e às vezes perguntamos por causa do nosso sofrimento, e questionamos muito mais quando aqueles que nós amamos passam por sofrimentos. Porque o meu filho, logo ele, quem é mãe aí que nunca falou isso? Eu queria tanto estar sentindo a dor do meu filho. Por que que meu filho tão inocente está com dor de barriga a noite toda? Por que crianças tão inocentes moram nas ruas? Não é assim que ficamos? Nós temos muitos questionamentos pessoais, sociais, e da igreja, e da nossa comunidade, familiares, a respeito desse sofrimento. Mas o que as Escrituras e o texto em que lemos, ele nos aponta algo muito interessante, que o amigo de Jó diz para ele: Jó, independente das questões, independente das circunstâncias, eu preciso te dizer alguma coisa. E do verso 13 até o verso 20 e o verso 18 em que lemos, é um chamado ao arrependimento, é um chamado à contrição, é um chamado a nós analisarmos as nossas condutas, analisarmos a nossa vida pessoal, independente das questões, independente da natureza do nosso sofrimento. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, e é o que Jó fez, mesmo naquele sofrimento, na sua queixa, ele se aproximou de Deus. E ele lamuriava com Deus, ele reclamava com Deus, e ele fazia os seus choros, aqueles choros que eu e você já fizemos muitas vezes, talvez não na mesma intensidade, não na mesma condição, mas já fizemos. O amigo faz alguns termos e algumas propostas que eu queria tratar nessa noite como alguns deveres nossos, ao frequentarmos o culto,
ao querermos e ao vivermos uma vida com Deus, e ao nos tomarmos, segundo o texto que lemos, como família de Deus, e como aqueles que creem no seu nome, e querem viver com Ele, para todo sempre. Algumas propostas, e o texto nos dá 3 passos, 3 indicações, 3 circunstâncias ou recomendações. O verso 13, ele começa dizendo aqui que você preparar ou dispor diretamente o teu coração. Começa, se você dispuser, ou se tu dispuseres o teu coração. O coração nosso é sempre o primeiro passo, ou a primeira recomendação, ou é a primeira petição, ou é o primeiro passo na busca de Deus e na vida com Deus. Qual é a integridade do nosso coração? Onde está a nossa integridade? Como é a disposição do nosso coração ao buscarmos a Deus? Qual é a disposição do nosso coração ao analisarmos as circunstâncias ao nosso redor? Qual é a disposição do nosso coração? Qual é para onde o nosso coração está voltado? Quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós nos relacionamos na nossa família, quando nós nos relacionamos em todos os convívios. Para onde e onde é que está voltado o seu coração? Nos dias em que vivemos, o coração das pessoas estão muito mais abaixo anatomicamente. Muitos corações hoje em dia estão impregnados dentro do umbigo. As pessoas, ou os homens, mulheres, os jovens, eles olham para o seu próprio umbigo. Os casamentos são dilacerados porque é excesso de amor. Mas excesso de amor próprio. Amam demais o seu umbigo e esquecem de amar e responder às promessas feitas ao cônjuge. Amamos demais a nós mesmos e esquecemos de honrar os nossos pais. Amamos demais o nosso próprio umbigo, o nosso próprio dinheiro e esquecemos dos outros. Onde é que o nosso coração, e para onde é que ele está voltado, e para quem é que ele está aberto? A primeira orientação, o primeiro termo do texto em que lemos, é que precisamos ter disponível, aberto, disposto o nosso coração, os nossos desejos, as nossas volições, as nossas vontades. Queremos agradar a nós mesmos mais do que a qualquer outro. Queremos agradar a nós mesmos mais do que a Deus. Todas, relativo, tá? Quando a gente fala todas as nossas orações, sendo relativo, não sendo absoluto, são para coisas que nos agradam. Então eu vou falar todos, 99,9% das nossas orações, dos nossos pedidos, das nossas lamentações, é sobre nós mesmos, é sobre os nossos sofrimentos. As nossas lamentações são sobre as nossas angústias, as nossas orações são sobre aquilo que nós passamos. E se você tem vivido assim, hoje é tempo de você voltar o seu coração para aquele que está do seu lado, para aquele que te serve, para aquele que te ama, para aquele que vive com você, para aquele que convive com você, para aquele do meio do qual Deus te dá salário. Eu tenho um parente muito próximo que ele é motorista de ônibus. E a alegria dele, e ele ria, alguns anos atrás, é quando ele falava assim, janelei 2 gansos hoje. Você sabe o que é janelar 2 gansos? É fechar a porta e passar do ponto de ônibus direto. Ganso somos nós, passageiros ficam assim, esperando o ônibus. Na linguagem do motorista de ônibus, se tiver alguém aqui, ele sabe disso, de cobrador, janelei 2 gansos, até hoje estava assim de ganso no ponto, janelei todo mundo. Fala isso com alegria. E louvado seja Deus, ele converteu, e na sua conversão, foram uma das nossas primeiras conversas. Você vai parar de janelar ganso, né? Vou, e vai parar de falar isso também, não vai? Vou, louvado seja Deus. Para onde é que o nosso coração está disposto? Para onde e com quem? Lembramos de Samuel, quando Samuel, ele sacerdote, como diz lá na roça, de pouco,
Eu falo casado de pouco. Quem é casado de pouco aqui? Você já casou de pouco? Casado de pouco, é de pouco tempo. Ainda é noob, novato, né? Novato, né, Condé? Samuel era profeta de pouco, vamos dizer assim. E havia uma guerra, e os inimigos atormentavam e roubavam de Israel todas as coisas. Então, no capítulo 7, 1 Samuel, ele chama todo o povo, toda a nação, e diz: olha, se com todo o vosso coração, vocês fazem festas, vocês fazem cânticos, vocês celebram, dançam, fazem um tabernáculo, se reúnem, todo mundo dá sacrifício, traz oferta, mas é uma coisa necessária: se vocês de todo o coração vos converterdes ao Senhor, tirardes os deuses estranhos e dispuser o vosso coração do Senhor e servir Ele só, Ele certamente vos livrará da mão dos inimigos e lhes dará sossego. Primeira condição, meu irmão, é essa: é o nosso coração estar disposto, estar entregue, estar aberto. Ezequias, um rei de Judá, no final do reinado, antes da deportação para a Babilônia, um dos ótimos reis, que foi o rei em Israel, ele também, ao restaurar o templo, o povo tinha se perdido na sua religiosidade, se perdido nos seus costumes. Ele restaura o templo, ele restaura todas as coisas, os levitas, a música, o cântico. Mas ele fala: não é disso que nós vamos viver para agradar a Deus. E ele, ao preparar a Páscoa e pedir aos sacerdotes que o preparassem, no segundo livro de Crônicas 30, ele diz assim: olha, o Senhor, que é bom, Ele perdoa todo aquele que tem o seu coração preparado para buscá-lo e invocá-lo. Se prepararmos, se dispusermos o nosso coração, Ele, o Deus que é bom, que é bondoso, que é generoso, que é misericordioso, certamente estenderá para nós a sua mão e nos perdoará e nos trará dias de alegria. Mas ao dispor do coração, ao dispormos o nosso coração, a nossa alma, a nossa vontade, os nossos desejos, aquilo que enche-nos de alegria, de vontade de viver, ela reflete duas coisas, ou ele implica seriamente em duas coisas. Então, para dispormos o nosso coração, precisamos primeiramente de uma séria reflexão. Olhar para dentro da gente e saber que lá dentro da gente não vamos achar as respostas, mas vamos achar as causas, os motivos e as necessidades que temos de dispor o nosso coração para Deus, de voltar o nosso coração para Deus. Cada um de nós nos lembramos que na hora da ceia Paulo orientou aos irmãos em Corinto dizendo: por que vocês não olham para dentro de vocês para participar desse ato tão sagrado e memorial? É necessário que o homem examine a si mesmo. É uma necessidade de exame cotidiano, diário. Olharmos as nossas volições, os nossos desejos. Por que fazemos o que fazemos? Para que fazemos o que fazemos? Por que fazemos e por que pensamos em fazer? Onde está e para quem será a glória? Qual é o verdadeiro motivo? Porque é muito bom e é muito fácil a gente falar assim: olha, Deus é bom e vai me dar tudo o que eu quero, que se Deus for bom mesmo, se Deus, né? Você já pensou assim: se Deus fosse bom, se Deus existisse, não é? Se fosse verdade isso mesmo. Mas é porque olhamos para o nosso próprio umbigo. Exige uma reflexão séria e também exige um firme propósito. Faça propósito nessa noite, meu irmão, de dispor o seu coração para Deus, dispor sua alma para Deus, botar o seu coração assim reto, íntegro: Senhor, eu até erro, mas não é o meu desejo mais. Eu posso até subir aquelas coisas ruins dentro da minha alma, mas não é o meu propósito mais. O Senhor me ajuda. Quando subir aquele olhar malicioso, ou um desejo
incontrolável de fazer aquilo que você sabe que não presta e que é ruim. Ore para Deus: Senhor, não é esse o meu propósito, me dá um propósito novo no meu coração. Esse é o motivo do culto de quinta-feira, a gente orar por isso. Nós vamos orar por esse motivo. Senhor, fazer com que o nosso coração seja sempre disposto para Ele. O verso 13 ainda continua: se dispuseres o teu coração, se dispuseres o teu coração, e também estenderes a tua mão para Ele. O contexto do Novo Testamento, do Velho Testamento, o estender as mãos tinha um significado muito importante. O estender as mãos significava e significa, louvado seja Deus, ainda que esse estender, essa atitude, é uma atitude de devoção extrema. Uma devoção que significa: Senhor, eu estou sendo sincero. Quando você estender a sua mão para orar a Deus assim, significa: Senhor, eu estou sendo sincero. Eu não estou falando só de boca. Quando você estende a sua mão assim para orar a Deus, significa que você está sendo sincero. Então não se envergonhe de levantar a sua mão assim. E quando orar: Senhor, significa oração sincera, quebrantamento, que você e eu não estamos falando só de boca. Por isso, o nosso amigo traz essas orientações: se dispuseres o teu coração. Mas para que isso tenha validade perto dos outros, para que todos saibam, você, além de dispor o teu coração, você também precisa de sinalizar para os outros a sua disposição, para que os outros vejam que o seu coração, ou que você teve esse propósito firme de servir a Deus e de mostrar para todos que você serve a Deus, que você compõe o teu coração em contrição a Ele. O salmista, no Salmo 143, Davi, ele diz, para confessar diante dos seus e daqueles que o rodeavam, dizia assim: olha, Senhor, eu a Ti não somente oro, canto canções, falo, leio, mas a Ti eu levanto a minha mão. E quando eu levanto a minha mão, eu digo para o Senhor: a minha alma anseia pelo Senhor, como a terra seca espera pela chuva. Por isso eu levanto as minhas mãos. Esta orientação: quando clamares, converteres o teu coração, também faça oração sincera, que bata o martelo, que chancele as suas decisões. A sua esposa, a sua família, a sua casa, os seus amigos, os seus colegas precisam de saber que a disposição do seu coração hoje é buscar a Deus, é se converter, é se entregar. Quando você receber aqueles telefonemas às sextas-feiras, às 22h32, dizendo: vamos dar um rolê, não fala assim: não vou porque eu estou com sono. Mas levante a sua mão e diz: meu coração pertence hoje a Deus. Significa: tome atitudes que mostrem que o seu coração está quebrantado e está entregue a Deus. Não faça somente orações silenciosas, mas diga: eu pertenço a Deus. Não só fale assim: Senhor, misericórdia, me livra desse meu amigo. Não, diga para o seu amigo: eu sirvo a Deus, a partir de hoje eu tomei a decisão, o meu coração está entregue a Deus, o meu coração agora está disposto a servi-lo. Esdras, ele faz a mesma coisa que o salmista Davi, que o rei Davi fez. Esdras, quando ele restaura, junto com seus amigos, o templo, ele restaura, e ele está trabalhando na restauração do templo, da cidade de Judá, da cidade de Jerusalém. Os inimigos cercam ao redor, os inimigos não querem deixá-lo acabar a obra. Os amigos se afastam, os ricos se afastam para não contribuir, os governadores, os líderes se afastam.
E ele chama todos esses a uma ordem. E no mesmo tempo, ele faz uma oração. Em Esdras capítulo 9, ele diz assim: olha, e quando chegou o tempo do sacrifício da tarde, eu me levantei daquela minha aflição, do meu medo, da minha angústia, daquele meu silêncio, que ele sofria, calado, e dizia: olha, e me pus de joelhos. Como aprendemos com Paulo, eu me pus, ele se levantou e se pôs de joelhos, e estendi as minhas mãos para Deus, e disse: meu Deus. Significa, nos momentos de angústia, eu só posso confessar que existe Deus. Que eu posso buscar é Deus. O estender as mãos significa que você se propôs a servi-lo, mas também se propõe a confiar somente, exclusivamente e unicamente nele, e que ele lhe dará todos os artifícios, todos os meios, todos os modos para que venha o escape, para que venha a alegria, para que venha a restauração. Confie no Senhor. Quando fazemos essa disposição do coração, que precisa de reflexão e precisa de propósito firmes, ao estendermos a mão para o Senhor, para estendermos a nossa oração sincera, é necessário e inclui sempre a confissão de pecado e a súplica pela graça de Deus. A confissão de que, Senhor, nós não somos capazes. Senhor, somos incapazes, somos frágeis, somos fracos. E pode confessar, e quando você confessar isso para Deus, não se assuste, não é nenhuma novidade para Ele. Ele sabe, Ele acha, não, Ele tem certeza que você é frágil, incapaz e que precisa dEle. Mas no livro de Isaías diz que Ele não está com as mãos encolhidas, que não possam abençoar. Ele não está com seus ouvidos tapados, que não pode te ouvir. Pelo contrário, as suas mãos estão sempre estendidas, os seus ouvidos e olhos sempre abertos à oração do meu povo, que se fizer neste lugar, segundo as Escrituras Sagradas. Estenda a tua mão para Deus, com um coração sincero, com um coração quebrantado, dizendo: Senhor, é só o Senhor. E o terceiro, ou a terceira disposição ou recomendação, é que você precisa, além de endireitar o seu coração, orar quebrantado, suplicando a sua graça e misericórdia, mas também alterar os cursos da sua vida. Alterar os modos que você vive, modificar as atitudes, as compreensões, as falas, o jeito em que você e eu nos portamos nas redes sociais. Elas têm que ser diferentes daqueles que são e daqueles que não são, daqueles que têm e daqueles que não têm. O modo de comportarmos, o modo de vivermos a nossa vida e a nossa fé. O verso 14 nos chama a um tempo mais forte e diz assim: olha, e se lançares para longe a iniquidade de tuas mãos, e não permitir que na tua casa habite a injustiça. O modo e a conduta das práticas, elas precisam de ser alteradas. As nossas falas, os nossos risos e as nossas gargalhadas não podem ter os mesmos motivos. As nossas réplicas no Facebook, no telefone, não podem ser as mesmas. Os compartilhamentos precisam ser diferentes. Segundo Paulo, nos orienta muito bem, e ele fala assim, um negócio até meio apertado, e que todos, ou a maioria de nós conhecemos: aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é honesto, e aquilo que pode ou se traz algum louvor. Nisto, não é nisto fazeis, não, nisto pensais. Aí você pensa e depois faz. É justo, é honesto, é legal, traz louvor, ajuda, edifica, vai trazer alegria. Quando eu reportar essa propaganda aqui no WhatsApp que fala mal de um amigo nosso da televisão, que tem umas práticas religiosas bem diferentes da nossa, quando eu replicar, eles vão falar mal de quem? Primeira coisa é falar assim: você é um deles, né?
Não, eu sou diferente. Acabou, você já disse contra você mesmo. Atitudes diferentes, mudanças de comportamentos, dispõe o coração, entrega-se humildemente, quebrantado para Deus, e muda, altera o curso da sua vida, as práticas, o modo. Nos lembramos de Mateus, Lucas 19, quando o nosso amigo publicano, rico, cobrador de imposto, ou de impostos, que eram vários, se encontra com Jesus. Ele diz, ele converte, ele encontra com o Senhor, entrega a sua vida e diz: Senhor, eu não posso continuar na mesma prática que eu tenho até hoje. E se eu, porventura, defraudei alguém, se há injustiça no meu trabalho, se o meu trabalho traz prejuízo, se tudo que eu faço tem feito prejuízo aos outros, eu vou devolver 4 vezes. Aí a gente fala assim: pastor, só chegar atrasado 15 minutos e ir embora 15 minutos mais cedo, não tem problema nenhum, eu nem bato cartão. Pense nisso. Se eu fizer isso ou aquilo, ninguém está sabendo, não importa. Não, ninguém nunca falou, meu patrão nem se importa. Ou quando deixamos de produzir aquilo que não produzimos, deixamos de fazer aquilo que é justo, aquilo que é necessário, aquilo pelo qual somos pagos para fazer. Ou somos recomendados para fazer, ou fazemos com má vontade, ou fazemos de má índole, com um terceiro propósito. Nós não roubamos nada de ninguém, se pensarmos como Zaqueu pensou. Mas ele tem uma certeza: eu não posso fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Nós somos, irmãos, imensamente responsáveis por aquilo que fazemos e também por aquilo que é feito na nossa casa, aquilo que é comum dentro da nossa casa. Quem tem filhos, educação dos filhos, comportamento do marido, da mulher, dos filhos adolescentes, de quem vai, de quem entra, de quem fica. É isso que o texto está dizendo: se lançares para longe a iniquidade e não permitires que na tua casa entre injustiças, bem como os nossos pecados pessoais, que gostamos de afivelá-los bem junto a nós, e que ninguém saiba que são nossos, porque são só nossos. Juntos desses também estão o da nossa casa. Precisamos sempre limpar e arrumar a nossa casa. Se você precisar de ajuda, vá na biblioteca, tem um livro maravilhoso do pastor Amauri, reverendo Amauri da Costa Oliveira, nosso amado pastor Amauri. O livro chama-se Arrume a Sua Casa. Arrume a sua casa, modifique, dá um jeito na sua casa. E se você fizer e ler esse livro, você vai ser extremamente ajudado. Este foi um fato em que Deus elogiou Abraão. Deus elogiou Abraão. Quando a gente fala assim: olha, mas Deus, aquele versículo, todo mundo conhece, olha, ocultarei eu alguma coisa do meu amigo Abraão? Parece muito interessante, mas há um motivo, há uma razão de Deus se relacionar assim tão abertamente com Abraão. Em Gênesis capítulo 18, ele diz assim: olha, eu sei que Abraão vai ser uma poderosa nação, e nele serão todas as famílias da terra. Nele serão todas benditas, inclusive a minha e a sua, graças a Deus. Mas a razão é esta: porque eu o conheço e eu sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem o meu caminho, que vão agir, e para que eles ajam com justiça e com juízo, e o Senhor fará vir sobre eles todas as bênçãos que ele tem falado. Ordenar sobre a sua casa. Meus filhos não tem jeito, não, tem sim. Meus filhos, né, é esta fase. Muda a fase. Põe mais 220 em cima dele, não é? Aleluia, aumente. Todos nós passamos por esse problema, louvado seja Deus. Tem um filho adolescente e um pré-adolescente. Graças a Deus, me dá trabalho, me faz ficar com as antenas ligadas todos os dias. Todo dia, meia-noite, eu estou indo no quarto do meu menino. Acordo 2 horas da manhã, estou indo no quarto do meu menino. Ele só tem 13 anos. Sabia que menino de 13 anos dorme mal?
Acorda de madrugada, você tem um menino de 13, 15 anos e vai de vez em quando ver lá se o seu celular não está ligado nas redes sociais a esta hora da manhã. Se o seu também não tiver, né? É isso que precisamos de fazer, estender a justiça, fazer com que os nossos filhos... Da mesma maneira, o livro de Samuel também nos diz, um exemplo contrário, diz que Eli, ele era velho, quando Samuel começa o seu sacerdócio em lugar de Eli, porque Deus o tinha rejeitado, não por causa dele mesmo, mas porque ele não fez e não ensinou os seus filhos a herdarem, a viverem e a praticarem a justiça que lhes era designada. Pelo contrário, eles eram grossos, mal educados, comilões, sem educação. Queriam tudo para ele. Na hora do sacrifício, o povo levava o sacrifício e antes do negócio ficar pronto, eles já metiam a panela, já metiam a colher, os garfos grandes e tiravam a melhor carne para eles. Deus o rejeitou porque Eli não colocou a sua casa em ordem. E da mesma maneira, ou de maneira contrária, eu queria até te convidar, para a gente finalizar, você abrir no Salmo 101. Salmo 101. É o Salmo de Davi. Quando Davi resolve fazer com que a sua casa ande de acordo com Deus. Salmo 101, vamos abrir? Esse salmo é lindo. Você podia colocar na tela para mim, varão, fazendo favor. Salmo 101. Esta é a resolução de Davi. Davi diz assim, olha, Big Brother aqui em casa, não. Entendeu o que Davi disse? Big Brother aqui em casa, não. E semelhantes, cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Oh, quando virás ter a mim, portas adentro, em minha casa, dentro da minha casa, não só do lado de fora, terei um coração sincero. Não porei coisas más diante dos meus olhos, e até fico aborrecido quando aqueles procedem assim. Longe de mim um coração perverso, não quero conhecer o mal. Davi começa a mudar a sua casa pelo seu coração, passa pelos olhos, passa pelas ações, passa pelo convívio e entrega toda a sua vida com Deus. Ele fala, dentro da minha casa, eu tomei essa decisão. Eu e minha casa serviremos a Deus. Decisão de Josué. Não importa o que vão pensar de mim. Já dizia uma canção da década de 80, da comunidade de Lopes, quem lembra? Não importam o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu vou viver com Deus, a minha casa vai viver com Deus. 3 propostas, 3 decisões. E essas decisões que são recomendadas no livro de Jó, de dispormos o nosso coração, de estendermos a nossa mão e de andarmos retamente dentro da nossa casa e fora da nossa casa, é porque há promessas valiosas, poderosas nisso. Porque a primeira coisa é que Deus sabe que nós sozinhos não conseguiremos fazer isso. Deus sabe e nós sabemos que nós, das nossas próprias forças, nós não conseguiremos obedecer a esses 3 quesitos muito importantes, mas há uma necessidade urgente de decidirmos viver aquilo que Deus tem para nós. E Ele certamente nos ajudará. Os versos 15 a 19 do Jó capítulo 11 nos traz as promessas dessas decisões. Meu irmão, decida servir o Senhor. Decida servir e viver uma vida que agrade a Deus, com um coração reto, quebrantado. Não é porque o seu carro vai virar carro do ano, não é porque sua casa vai ser maior, não é porque sua conta bancária pode, se Deus quiser, triplicar. Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pensa o seu coração. Ele pode, Ele é poderoso para isso.
mas as alegrias e as propostas e as felicidades que Ele nos dá nos versos 15 em diante, é isto: você levantará o seu rosto de manhã, quando você acordar, e não vai olhar no espelho e você olha como é que eu estou cheio de ruga, eu nem dormi essa noite. Você já acordou assim? Uma noite mal dormida, porque você não pôde botar o seu cabeça no travesseiro, e virou a noite toda, para todos os lados. Diz que de manhã o seu rosto estará sem mácula, levantarás o teu rosto pela manhã, sem rugas, o seu coração estará alegre, você estará confiante, você deitará, porá a sua cabeça no travesseiro, porque a Bíblia diz que Deus dá aos seus, enquanto eles dormem. Deus cuida de você e de mim enquanto dormimos. Deus cuida de você e de mim enquanto estamos aqui assentados. A Bíblia nos diz em Isaías que nunca se ouviu falar, nunca se tomou conhecimento de um Deus que trabalha por aqueles que o amam e o temem. Aleluias. Ele sabe que você não consegue, Ele sabe que você não pode, Ele sabe que você é frágil, mas Ele trabalha para te fortalecer e te ajudar e te dar sustento. É isso que acontecerá. Levantarás o teu rosto sem mácula, estarás seguro, terás segurança, viverás feliz. O Salmo 32 diz: bem-aventurado, feliz é o homem cujo pecado é perdoado, que entregou o seu coração para Deus, que não calou diante de Deus aquilo que lhe traz sofrimento. Pelo contrário, ele confessou, ele disse: Deus, é impossível. E Deus faz os seus ossos, a sua vida, ter nova saúde. Ele traz confiança, traz alegria, traz libertação. Sabe o que é trazer libertação? Significa você ver para os seus sofrimentos. É isso que o escritor diz: você olha para o seu sofrimento, e ele é como se fosse águas passadas debaixo da ponte. Você olha para as suas angústias e diz: eu não temo, eu confio, porque Deus, Ele cuida de mim. Tenha confiança, meu irmão, porque nele, confiando nele, Ele entregará a sua vida, Ele tomará a sua vida nas tuas mãos. E o verso que lemos: tu terás confiança, porque haverá esperança. Há esperança em 3 fatores. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para mudar a minha vida e mudar a sua vida. Deus é poderoso para te dar forças para lutar contra o mal, contra o pecado e contra as injustiças. Vamos orar? Vamos agradar a Deus, agradecer a Deus, adorá-lo e pedir a Ele: Senhor, existe uma esperança, e essa esperança, ela é sustentada pela Tua palavra, ela é feita na misericórdia de Deus, através de Cristo Jesus, que é o único fundamento real da nossa esperança, seguro nas mãos dEle, como João escreve, como ovelhas do seu pasto, aquele que cuida nas mãos do Deus eterno. Você pertence a Deus, meu irmão. Você precisa decidir por Ele hoje. Talvez você não entregou o seu coração a Ele até hoje, mas não deixe passar. Talvez você queira fazer como o autor nos diz do texto de Jó. Você quer estender as tuas mãos, você quer confessar. Você pode levantar sua mão: Senhor, hoje eu quero decidir entregar o meu coração para Jesus. É uma decisão sua. Você pode até fazer no seu silêncio, mas é necessário. Meu irmão, é necessário. Meu amigo, é necessário. Minha jovem, é necessário você e eu entregarmos o nosso coração ao Senhor, dispormos a nossa vida para Ele e orarmos sinceramente, quebrantados diante dEle. Senhor, nós não podemos viver longe do Teu amor. Nós não podemos viver uma vida que agrade só a nós. A nossa vida não pode ser uma telenovela, como essa maldição do Big Brother, onde achamos e vivemos a nossa vida porque tem algumas câmeras ou alguém nos olhando. Sorrimos
E precisamos sorrir mesmo quando não estamos sendo filmados. Nós precisamos de viver a vida íntegra, mesmo quando não tem ninguém olhando. Nos ajude a ser assim, Senhor. Nós somos muito frágeis. E muitas vezes nós olhamos o pecado dos outros. Nós olhamos a fraqueza dos outros. Esse amigo de Jó dizia para ele: Jó, certamente você pecou. Mas ele mesmo não confessa a sua fraqueza. E nesta noite, Senhor, nós olhamos para as nossas fraquezas, nós olhamos para as nossas dificuldades, nós olhamos para as nossas imperfeições. E por causa delas, nós tomamos essa decisão nesta noite. Nós entregamos, nós endireitamos o nosso coração para o Senhor. Nós endireitamos as nossas vontades, os nossos desejos, porque sabemos que haverá um final feliz, que haverá uma esperança de transformação, de regeneração, de modificação, de libertação, de cura, de sermos sarados. Dispomos as nossas mãos ao Senhor e também dispomos a nossa vida ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida que agrade o Senhor. Uma vida que é segundo o Salmo em que nós lemos no início desse culto, o Salmo 105, uma vida que anuncia às nações, que anuncia aos povos, que anuncia às famílias da terra, que o Senhor é Deus, que o Senhor pode mais, que com a nossa vida cantemos as alegrias e cantemos as justiças que há em Deus, o nosso Senhor, que nos salvou, o nome de Jesus Cristo, poderoso entre as nações, nome de quem oramos. Amém.